Nós vamos comentar sobre uma abordagem bíblica ao Jardim das Delícias, obra consagrada de Hieronymus Bosch. Esta obra, que está no Museu do Prado, ela é uma obra muito interessante, está em Madrid, e ela tem sido alvo de diversas interpretações. No entanto, no nosso entender, a Bíblia traz importantes informações que elucidam o significado desta obra. Inicialmente, no painel fechado, nós temos uma misteriosa figura, aqui no canto superior esquerdo, que alguns atribuem ao Criador e outros atribuem a Lúcifer. De qualquer forma, com os painéis fechados, o Jardim de Éden retrata o Gênesis no seu terceiro dia, quando foi criada a vegetação e os mares na Terra. Provavelmente, essa obra tenha sido inspirada no primeiro dia da criação, da autoria de Hartmann Schedel, que foi um livreto no qual havia apenas a mão do Criador e os dizeres que a luz seja e a luz veio a ser. Deus separou a luz da treva e que corresponde ao primeiro dia da criação. Bom, com o painel aberto do Jardim do Éden, nós vamos encontrar essa situação aqui, onde nós temos aqui no painel esquerdo uma cena no Jardim do Éden. E essa cena é que nós vamos comentar inicialmente. Então, nós vemos que existe aqui, por volta do sexto dia da criação, Deus apresentando Eva a Adão, e também observamos a existência de uma fonte. Esta fonte aqui, ela é bastante peculiar, bastante interessante, porque ela corresponde à árvore da vida, que é apresentada no livro dos Segredos de Enoque. Mas bastante interessante é o fato que nesta fonte existe uma coruja negra na sua base. E além dessa coruja negra na sua base, esta parte do quadro apresenta animais sinistros, animais bizarros, animais com uma aparência ameaçadora, além também da árvore do fruto proibido. E lá no seu background, nas montanhas azuis, na profundidade do quadro, uma coruja cor-de-rosa. Qual seria o significado dessa coruja cor-de-rosa, que não existe em nenhuma outra obra de Hieronymus Bosch? Antes, porém, vejam que, em outras obras, como O Carro de Feno, Bosch apresentou a história de uma forma cronológica. Nós vemos aqui de cima para baixo. Ou seja, primeiro ocorreu a queda dos anjos. Primeiro os anjos caíram sobre a terra. Depois, então, é que foram criados Adão e Eva, e depois ainda ocorreu a expulsão deles. Muito bem. Então, é importante esse dado de que os anjos foram criados antes e durante o Gênesis, e também que esse 1/3 dos anjos que foram expulsos juntamente com Lúcifer, caindo sobre a terra, ocorreram antes da criação de Adão e Eva. Dito isso, fica clara a interpretação do painel esquerdo, onde nós vemos que lá na profundidade nós temos o Jardim do Éden numa etapa inicial, antes da queda dos anjos, ou seja, quando apenas o bem primal estava sobre a terra, representado pela coruja rosa. Depois, a partir desta parte aqui, progressivamente, animais escuros vão tomando conta
da pintura, animais sinistros aparecem, aparece a árvore do fruto proibido, e aqui nós vemos cenas bastante sinistras, e a coruja, que antes lá era uma coruja rosa, agora é uma coruja negra. Ou seja, era algo de bom primariamente no Jardim do Éden, que posteriormente, com a queda dos anjos, se tornou algo mau, algo ameaçador à espécie humana. Muito bem. Depois temos o painel central. Aonde que acontece a cena do painel central? Muitos autores acreditam que o painel central seja o Jardim do Éden, mas não é. Na nossa opinião, o painel central é nas cercanias do Jardim do Éden, mas não é no Jardim do Éden. Por quê? Porque, veja bem, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do Jardim do Éden. E se eles foram expulsos, os seus descendentes não podem estar mais no Jardim do Éden. Então, eles estão nas cercanias. Por que nas cercanias? Porque nós temos 4 rios aqui, que correspondem aos rios bíblicos: Tigre, Eufrates, Nilo e Ganges. Então, na porção mais profunda, porção mais interna e superior do quadro, nós vamos encontrar os descendentes de Adão que tinham sido expulsos, como nós vemos aqui em um outro quadro de Bosch, que é o Julgamento Final, versão de Viena. Muito bem. Então, temos 3 momentos no painel central também. Na parte mais profunda, um momento inicial, onde existe a descoberta lúdica do corpo. Se nós formos observar, aqui homem e mulher se relacionam, porém é uma forma bastante grupal, uma forma bastante inocente. Apesar da proximidade de alguns casais, não há cenas absolutamente sexuais, mas vamos dizer assim, seriam cenas pré-sexuais. É uma descoberta do corpo, como acontece com as crianças de Adão e Eva. Depois disso, nós vemos aqui bastante atividades grupais, nós vamos encontrar a parte mais mediana do quadro. E aqui nós vamos encontrar um aspecto interessante, que é, na verdade, um lago central onde apenas mulheres se banham. E essas mulheres nuas ostentam os seus frutos, enquanto que os homens circulam em volta em uma parada. Todos esses cavaleiros são apenas homens. E todos esses homens, eles estão em sentido anti-horário, o que, na simbologia medieval, representa uma volta ao passado, mas também representa má sorte, representa o azar. Então, na verdade, a parte média do quadro é, na verdade, um ritual entre homem e mulher que sucedeu a descoberta lúdica do corpo. Vamos em frente e vamos encontrar aqui também, nessa parada, alguns elementos interessantes, como, por exemplo, o peixe, que não deixa de ser um elemento psicanaliticamente fálico, mas também o unicórnio, que representa a castidade, mas nesse unicórnio, no seu chifre, está aqui uma coruja que representa o mal progressivamente tomando conta dos descendentes de Adão e Eva. Mais adiante, vamos ver agora, no primeiro plano do quadro, a presença dos descendentes de Adão e Eva se alimentando ostensivamente das frutas proibidas. Então, aqui, a grande profusão de frutas, todos querem se alimentar dessas frutas, simbolicamente, mas também ocorre o quê? Cenas absolutamente sexuais, que antes não aconteciam, nem na parte média, nem na parte profunda do quadro. E, além disso, ocorre o ocultamento. Ou seja, alguns acham, por exemplo, que esse casal aqui seria Adão e Eva, mas Paul Vandenbroek mostrou claramente que, na verdade, não é Adão e Eva, mesmo porque essa figura aqui nem sequer é uma mulher. Na verdade, existem esses elementos que representam ou mimetizam mama, mas, na verdade, aqui é um homem. Tá? Então, o que acontece? Aqui ocorre o ocultamento. Quer dizer, os casais procuram se ocultar numa concha, numa bolha,
em pequenas tendas, em frutos, em campânulas, enfim, ocorre um ocultamento, como vocês veem. Quer dizer, então, ocorreu o sexo e agora ocorre o ocultamento. Ora, não foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva? Ou seja, quando eles se alimentaram do fruto proibido e o Criador retornou, os encontrou com vergonha do próprio corpo se escondendo. Então é o que acontece também no painel central do Jardim das Delícias. Ou seja, esse tríptico mostra de uma forma progressiva o mesmo fato ocorrido com Adão e Eva. Ou seja, a mesma descoberta e corrompimento da sexualidade que ocorreu no Jardim do Éden, ocorreu entre os descendentes de Adão e Eva nas cercanias do Jardim de Éden. E é por isso que nesse quadro nós não vamos encontrar crianças. Por quê? Porque ele é uma alegoria à sexualidade. E também não vamos encontrar velhos, porque ele é uma alegoria ao erotismo. E, ou seja, ele mostra os seres humanos no ápice do seu erotismo. E, em decorrência disso, em decorrência da luxúria, no quadro de Bosch, caminham esses descendentes de Adão e Eva, ou seja, a humanidade, para o inferno, que vocês veem aqui simbolizado pelo aspecto sinistro, por monstros ameaçadores e também por instrumentos de tortura, onde você vê que todos os seres humanos, a música na Idade Média era relacionada ao pecado, era intimamente relacionada à luxúria, né? A libertinagem. Então, vocês veem aqui esses personagens, esses demônios e essas torturas ocorrendo em função da luxúria que levou Adão e Eva a serem expulsos do Jardim do Éden e também os seus descendentes a enfrentarem essa sorte triste da humanidade. E decorrente disso, essa figura que aparece no início do tríptico, com ele fechado aqui, não pode ser, portanto, o Criador. Mas, na verdade, essa criatura que ocorre aqui é, na verdade, Lúcifer, aguardando para tomar conta da Terra recém-formada a partir do seu terceiro dia. Então, esta é a nossa interpretação de Bosch, e aqui duas esculturas de nossa autoria que foram inspiradas nessa obra. Muito obrigado.